dia, boa tarde, boa noite, saudações a todos, tudo bem com você? Desejo que sim. Hoje eu vou falar sobre foco, mas não é foco de lente, de câmera, gente. Eu não vou falar sobre como fazer as melhores fotografias, os melhores vídeos para você colocar na rede social, nos marketplaces, não, pessoal. Eu vou falar sobre foco no cliente, foco do cliente e como essas estratégias podem nos ajudar a conseguir fazer melhores e maiores vendas, pessoal. Como eu posso compreender melhor o meu cliente para que eu possa conseguir cada vez mais alavancar as minhas vendas e saber justamente sair das intempéries, dessas sazonalidades que muitas vezes nos deixa com as vendas lá embaixo. A gente fica sem saber muitas vezes entender o que está acontecendo, o que eu precisava fazer, como é que eu posso mudar, tá? Então muitas vezes a gente se depara com várias situações e em momentos em que a gente não está conseguindo fazer as nossas vendas, a gente precisa examinar o que é que eu estou fazendo bem e o que é que eu não estou fazendo bem, ou mesmo o que é que eu estou fazendo ali médio, para que eu possa fazer ali, traçar os meus objetivos, as minhas metas e ir melhorando, e ir buscando técnicas e buscando formas, jeitos de fazer diferente para que eu possa melhorar cada vez mais e conseguir cada vez mais alavancar as minhas vendas, alavancar o meu negócio. Então vamos para o assunto, vamos direto para o assunto. Foco no cliente. O que seria o foco no cliente? Foco no cliente, pessoal, é a comunicação. Se trata de comunicação. Como se comunicar com esse cliente. Aqui eu tenho um vídeo, tá na minha playlist aqui, você pode procurar aqui no YouTube. Eu vou até colocar no final ele indicando para vocês os 10 tipos de clientes, tá? Eu aponto características do cliente onde você consegue identificar quais são essas características e através da identificação dessas características do cliente você pode melhor se comunicar com esse cliente. Depois você pode ir lá e assistir. Porque, pessoal, a maneira em que eu me comunico com o cliente faz total diferença, tá? Eu sei que tem muitas empresas que adotam scripts. A gente já viu. Call center, por exemplo, tem um script pronto, muitos call centers têm lá todo um script, hoje tem até inteligência emocional com todo um script, onde você tem que ir, o cliente, a gente liga, às vezes a gente fica até chateado que a gente liga e tem que falar, né, com aquela máquina, né, robotizada, ou as pessoas que ficavam no call center às vezes parecia ser robotizada, mas aquele é o padrão que a gente deve respeitar, tá? Era um padrão em que a gente sabia que não poderia se colocar de improviso. A gente sabe que o vendedor, ele tem esse dom, essa capacidade, eu digo a arte do improviso. A gente consegue improvisar, a gente consegue ali identificar o cliente, conversar com aquele cliente. A gente tem uma forma muito peculiar e muito inata de como fazer isso com o cliente, né, com os nossos clientes, mas à medida em que a gente melhora cada vez mais a nossa técnica, a nossa capacidade de se comunicar com o nosso cliente, a gente consegue fazer com que esse cliente cada vez fique mais satisfeito e a gente pode daí então conseguir entender o foco do cliente, porque o cliente vai, a partir do momento que eu tenho foco no cliente, eu detecto como eu melhor posso me comunicar com ele e daí eu posso tirar dele o foco do cliente, que é compreender quais são as necessidades desse cliente, quais são os problemas desse cliente, no sentido de que problema, pessoal, e necessidade eu estou falando em relação ao teu produto e o teu serviço. O teu produto, o teu serviço, o meu produto, o meu serviço, ele é a solução para o problema do cliente. Quantas vezes a gente está numa necessidade, a gente está precisando, seja lá de uma caneta, de um lápis, de um papel, né? A gente está precisando de um determinado produto ou de um determinado serviço que eu preciso fazer na minha casa, na minha empresa, e a gente precisa muito resolver aquilo ali de imediato. E a gente tem que procurar uma pessoa que faça aquele serviço, a gente tem que entender como se comunicar com aquela pessoa ali, ver como é que ela se comunica, para que eu possa daí então contratar o serviço daquela pessoa, né? E muitas vezes eu chego até um vendedor e não consigo me comunicar com ele, e muitas vezes aquele vendedor não consegue compreender o que é que eu estou realmente desejando. Por isso que é importante, como vendedor, eu ter essa capacidade de ter o foco no cliente e o foco do cliente. O vendedor que procura cada vez mais se capacitar e ter suas técnicas de
negociação, as suas técnicas de comercialização, ele vai cada vez mais entender que a venda, sim, tem as suas técnicas. Tem ao momento em que eu me utilizo da minha habilidade inata do improviso, onde eu vou lá, claro, ter o relacionamento, conversar com o cliente, atender bem. Só atender bem o cliente não adianta quando eu não consigo compreender o foco no cliente, ou seja, aquele cliente, ele gosta, ele tem uma linguagem particular, peculiar, e eu preciso compreender como ele quer que eu me comunique com ele para que ele possa se sentir ali à vontade e assim eu possa ter o foco do cliente, ele possa se abrir comigo e eu possa compreender, o que o senhor precisa exatamente é isso aqui. Eu tenho dois exemplos que aconteceram já comigo, que eu separei aqui para dizer a você em relação a esse foco no cliente e esse foco do cliente, tá? Em relação ao uso do foco no cliente. Eu estava uma vez no meu escritório, trabalhava no escritório, numa empresa, e eu estava lá sentado, entrou um cliente e foi atendido com um colega. A chefe desse colega não estava, ele era um colega novato. Esse cliente começou a se comunicar com esse colega e eu lá fazendo meu trabalho, foi quando eu percebi que esse cliente começou a ficar chateado, exaltar, levantou a voz e eu vi que ele estava muito chateado. Então naquele momento ali eu me dirigi até o cliente, passei a conversar com ele de um modo informal, né? Eu tive que usar dessa informalidade, consegui acalmar esse cliente, trouxe ele até a minha mesa e aí pude ter o foco do cliente, compreender qual era a necessidade dele naquele momento, qual era a preocupação, qual era o problema dele naquele momento. Tive a acessibilidade de ter o foco no cliente, ou seja, falar na linguagem dele e poder para que ele pudesse se abrir comigo e dizer qual era o real problema dele. Tá? Inclusive ele me falou na hora, eu gostei porque você falou comigo de uma forma diferente, eu ligava naquele call center lá, todo mundo falando de modo robótico, chegou aqui o rapaz também do mesmo jeito. Eu tentei ali explicar para ele na hora que aquela forma que daquele jeito era uma forma, era algo formal e que a empresa pedia aquilo, era uma padronização da empresa que é necessário porque a gente não sabe como é que cada pessoa, né, gosta de ser tratada e por isso daquela padronização. Então, pessoal, o foco no cliente, o foco do cliente é importante para isso. Nada mais é para que eu possa entender como eu me comunico com esse cliente e como esse cliente pode, através dessa comunicação, esse cliente passar para mim qual é a necessidade dele. Eu vou me comunicando e à medida que eu me comunico com ele, como a gente faz com um amigo, né? Só que com um amigo eu sei qual é a linguagem que eu falo com ele, eu sei como converso com ele, mas já o cliente não, ele tem a educação dele, a particularidade dele, o jeito dele ser, e eu como vendedor preciso ter essa habilidade das diferentes formas de me comunicar. Então eu me comunico com ele para que daí eu possa extrair dele qual é sim a necessidade dele, qual é o problema dele que o meu produto pode resolver. E assim eu posso apresentar o produto e fazer a comercialização desse produto e fazer aquilo que a gente gosta muito de fazer, que é vender. Então, duas coisas importantes para que a gente possa ter na nossa estratégia, nas nossas estratégias de venda no dia a dia. O foco no cliente e o foco do cliente. Ok, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo. Agradeço a vocês que deixaram o seu like. Agradeço a vocês se puderem deixar o seu comentário, comentar como é que está o teu foco no cliente, como é que está o teu foco do cliente. Deixa o teu comentário aqui, vamos conversar e vamos engajar cada vez mais esse canal para que a gente possa nos ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.